Oi, meus bens, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Agora são 2h42. Eu estou limpando minha casa, tem tapete ali, o chão ainda está molhado. Eu estava lavando a minha casa e Deus estava aqui conversando com Deus e ouvindo uma pregação. Porém, Deus falou muito forte no meu coração. Eu postei um vídeo, postei uma foto nos meus stories agora, falando dia de faxinão. Coloquei dia de faxinão e eu senti de colocar assim. Eu amo limpar a minha casa. E nessas horas, Deus fala muito com a gente, né? Quando a gente tá limpando a casa, quando a gente tá cuidando do lar. Pelo menos é assim que Deus fala muito comigo. Não sei se com vocês é. Se for, já deixa aqui nos comentários. Antes de eu falar o que Deus colocou no meu coração, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí ao longo do vídeo. E se Deus tocar assim no seu coração como tocou no meu agora nessa tarde. Eu amo cuidar do lar que Deus me deu. Eu amo cuidar desse lar, eu amo cuidar dessa casa. Eu sei que para muita gente, limpar a casa, cuidar, parece uma obrigação, né? É uma obrigação. Mas para mim se tornou um propósito, se tornou aonde que eu converso com Deus e também aonde que as minhas orações são respondidas. Limpar a minha casa sempre foi. E vou primeiro contar o meu testemunho sobre a minha casa com vocês. Essa casa, ela é minha agora, ela é nossa, né? Minha, do Bento e do Vinícius. Quando a gente estava morando em Portugal, que eu decidi voltar embora, eu comecei a orar muito e pedir muito para Deus uma direção. E eu disse assim, antes de eu falar isso, deixa eu só te falar isso. Eu não tinha uma igreja, nunca tive uma igreja em Portugal, porém eu sempre estava perto de Deus, sempre, não tão perto, mas estava perto. Porque assim, quando a gente conhece a palavra, quando a gente é conhecedor e quando a gente conhece Jesus, quando a gente conhece o Santo dos Santos, a gente nunca mais quer sair. E quando a gente sai, a gente sente falta. E eu sempre senti falta, eu ainda sinto porque eu ainda não tenho uma igreja. Porém, eu sempre estou buscando, jejuando. Agora estou mais próxima de Deus do que antes, quando eu estava em Portugal. Porém, eu orando e Deus disse, pode ir embora, que eu vou te dar tudo e ainda mais. E ele sempre falava comigo, pede, me pede as coisas, me pede. E eu pedia, eu falei pra ele que eu queria casa, que eu queria um carro, que eu queria o salário do Vinícius, eu decretei o salário do Vinícius. E quando a gente veio embora pra cá, o Vinícius arrumou um emprego, tipo, na primeira semana também. Eu decretei, eu queria aquele salário. Porém, eu achava que aquele salário tava bom pra gente ficar aqui no Brasil, né? Mas não. E orei de novo e Deus arrumou o melhor. E na minha vida sempre foi assim. Deus é aquela coisa, né, que eu falo e Deus falou comigo essa semana sobre isso. Quando você tem um filho, seu filho tá pedindo pão, o pai não dá pedra, o pai dá pão e ainda passa requeijão. Então, e ainda coloca queijo, presunto. E é isso que Deus faz pela gente. E é isso que Deus fez por mim. Eu orei pra ele pedindo uma casa. E quando a gente veio pra cá, eu mandei dinheiro pro meu pai, pouco, tá? Mandei pouco dinheiro pro meu pai. Falei, pai, compra tudo usado. Compra tudo usado, porque agora eu não vou ter dinheiro pra comprar tudo novo. E meu pai, tá bom. E aluga a casa. E a gente chegou aqui. A primeira noite dormimos na casa da minha mãe. No outro dia viemos pra cá, pra ver a casa que eu iria morar, que eu tinha alugado. E
Quando eu cheguei aqui, depois os meus pais me deram uma chave, a chave da casa. E aí ele falou, minha mãe disse, é sua. E eu disse, sim, eu sei que é minha, né? Ela, não é sua, a casa é sua. Gente, eu tava lembrando disso essa semana e aquilo foi tipo surreal, sabe? Surreal. E depois eu fui ver nas minhas anotações e eu pedi pra Deus uma casa antes de eu sair de lá. Pedi pra Deus uma casa e os meus pais me deram essa casa, nos deram essa casa. Foi uma bênção pra mim, ela é uma bênção na minha vida. Eu amo essa casa, eu amo, eu oro todos os dias pela minha casa, eu amo a minha casa, eu amo o meu lar. E isso foi muito incrível, sabe? Tudo que eu pedi pra Deus, Ele foi fazendo quando a gente nos mudou de lá pra cá. Ele disse, aonde você estiver, eu vou estar junto com você. Ele ainda continua me dizendo isso. Aonde você for, as suas bênçãos vão te acompanhar, as minhas bênçãos vão te acompanhar. E eu sei disso, que Deus acompanha nós, independente onde estivermos. As bênçãos do Senhor vai te acompanhar, vai nos acompanhar. E eu tava hoje aqui limpando minha casa e Deus disse, e eu falando o quanto eu amo a minha casa, o quanto eu amo isso que Deus me deu. Às vezes a gente pede tanto uma coisa pra Deus e aí a gente acaba esquecendo, né? A casa, mesmo que seja de aluguel, você pediu pra Deus arrumar pra você, Ele arrumou. E aí é tipo toda vez, nossa, eu tenho que limpar minha casa. Eu falo assim, nossa, eu tenho que limpar minha casa. Mas quando eu tô aqui limpando a minha casa, eu me sinto tão grata, mas tão grata pela casa que o Senhor me deu. Faz 1 ano e pouquinho que a gente tá nessa casa e eu amo limpar a minha casa. Eu amo a minha casa quando a gente deita pra dormir. Eu amo orar e ensinar o Bento a ter gratidão por tudo, por tudo. Porque tudo nessa casa foi um milagre. Eu dei dinheiro pro meu pai comprar móveis usados. E quando eu cheguei aqui, a geladeira era nova, o fogão era novo, o sofá era novo, o guarda-roupa era novo. Tudo novo. Eu ganhei tudo novo. Deus me deu tudo novo quando eu vim embora pra cá. Ele me deu tudo novo. Tudo, tudo. Tudo, Deus. Eu pedi pra Ele restituir tudo pra mim. Ele me deu ainda mais do que eu imaginava. Ele me deu uma casa. Ele me deu uma geladeira nova. Eu tirei as coisas da geladeira, sabe? Nunca tinha feito isso. Nós nunca tínhamos feito isso porque nós compramos as nossas coisas lá em Portugal, mas era usada. Nós tínhamos nossa casa lá, era alugada, não era nossa. E Deus me deu tudo novo. Tudo novo Ele me deu. E isso é uma gratidão. E limpar minha casa se tornou um propósito, onde eu converso toda vez. E toda vez eu sinto gratidão com Deus. Por Ele ter me dado essa minha casa. Por Ele ter dado a oportunidade para meus pais conseguirem comprar. E eu sei que Deus vai restituir tudo na vida de cada pessoa que deu um prato, um copo, porque a nossa família inteira ajudou. Tudo aqui na minha casa tem um pedacinho de amor de cada pessoa que nos ajudou. E essa casa, ela é abençoada. A sua casa, ela é abençoada. Às vezes o nosso lar, ele tem cansaço, ele tem bagunça. Ele não é um lar perfeito. Aqui também não. Aqui não é um lar perfeito. Mas aqui tem muita oração. Tem muito cuidado e muito amor. Que é o que eu tô dando, é o que eu tenho pra dar hoje aqui. Às vezes a minha linguagem de amor é cuidado. A minha linguagem de amor é cuidado. Eu amo cuidar. Cada canto da minha casa carrega uma história. Aqui,
cada canto eu já chorei, em cada canto eu já abençoei. Aqui eu agradeci, eu sou grata. E é assim que a gente tem que fazer. Em cada canto orar. Na porta de entrada, ora. Por todas as vezes que vocês saem, que vocês entram, ora na porta da sua casa. A minha casa ainda não tá totalmente arrumada, eu ainda não tenho um portão. Mas eu tô orando e eu sei que Jesus vai me dar o portão. Eu vou ter condições de comprar o portão. Aqui, todas as vezes que eu não tenho força, é onde que Deus me dá a força. É aqui quando eu entro no meu quarto, quando eu tô aqui na sala ou na cozinha orando para Ele me dar força e me dar coragem para continuar, porque eu sei que Jesus nos capacita para isso. Ele diz hoje para você, pede para Ele, tenha fé que Ele vai fazer. Eu tô aprendendo agora de novo, né? Reaprendendo a jejuar, mas é jejuar com propósito e ter literalmente o que eu quero em mente. Essa semana na minha casa foi um pouco turbulenta, porque o inimigo tá se levantando. Eu sei que ele não vai se prevalecer contra a minha casa. Ele não vai. Ele não tem força. Ele não tem força para entrar aqui, porque o destino dele já está predestinado. Nós venceremos. E ele vai estar onde que é para ele estar, no final de tudo, que é o inferno. E vai estar preso e trancado. Nós não. Nós vamos estar livres. Nós estamos livres. Nós somos libertos, nós fomos libertos. E ora pelo seu lar, pela sua casa, pelo seu filho, pelo seu marido. E que a rotina da sua casa não te pese, e sim te deixa mais forte para você orar pela sua casa, pelo seu lar. A Bíblia diz em Provérbios 31, 27, atenta ao andamento da casa e não come do pão e não come o pão da preguiça. Isso não fala sobre perfeição. A nossa casa não é perfeita, o nosso lar não é perfeito. Fala sobre zelar, sobre presença. E de amor colocado nas pequenas atitudes. É nas pequenas atitudes que Deus, Ele nos fortalece. E Ele nos engrandece. Ele se faz presente na nossa vida. É nas pequenas atitudes, nas pequenas gratidão que Deus te manda mais. Eu sempre agradeci, sempre, pelo lar que eu tive, pelo teto na minha cabeça. Porque já passei poucas e boas morando com os meus pais, da casa mesmo, sabe? E também lá em Portugal. Da casa, da estrutura da casa. E eu sempre agradeci, sempre. A minha casa, essa casa aqui tava com rachaduras nos tetos e tal. E eu comecei a orar. Eu falei, não, eu não quero, eu não aceito que mais um teto da minha casa, ou que eu moro em uma casa com vazamento. Eu não aceito isso. E conversando com os vizinhos, com as pessoas que eu conheço aqui, a gente assinou a garantia da casa. E conversando com o pessoal, e nossa, foram bem rápidos na sua casa. E na hora que as pessoas falaram isso, nossa, foram bem rápidos na sua casa e tal, aqui demorou tanto ainda, nem vieram, que não sei o que. Eu pensei comigo, né? O Espírito Santo diz no meu ouvido, sussurrou com paz e sussurrou baixinho. Olha até onde eu te cuido, eu cuido de ti. E realmente, tem vizinhos que eles ainda nem vieram, a garantia da casa. Aqui na minha casa não demorou um mês. Eles vieram, consertaram,
pintaram a minha casa. E eu sei que a minha casa não tem mais nenhum vazamento. Porque Deus cuida de mim, até nos pequenos detalhes. Quando eu comecei a ver as rachaduras, eu sempre agradeço pela minha casa, mas quando eu comecei a profetizar e a declarar que a minha casa não tem nenhuma rachadura e que a minha casa ela é próspera e abundante das bênçãos de Deus, eles vieram. Eles vieram tão rápido que até eu me assustei quando chamaram aqui. Falei, nossa, porque é assim, quando a gente faz as coisas com amor e a gente agradece e está sempre colocando e tá tirando o foco da reclamação e nossa, minha casa tá com isso, nossa, que não sei o que, nossa, nananã. Só reclamando, só trazendo coisas ruins pra nossa vida. Literalmente é isso que o inimigo quer. Ele quer que a gente continue reclamando, continue murmurando. A reclamação é você pedir 2 vezes. Então eu comecei a profetizar na minha casa. E é isso que eu faço todos os dias. Porque não é normal a gente ter um lar que tem vazamento pro resto da vida, né? Não é normal isso. E eu sei que não é normal. Mesmo ele não tendo arrumado algumas coisinhas, mas eu sei que isso logo virá. Eu sei que isso logo virá. Isso não foi o meu foco quando eu pedi pra Deus. Foi as rachaduras. Porque eu não queria uma casa desse jeito. Eu não quero. Essas outras coisas a gente consegue arrumar com o tempo. Mas ter uma casa com vazamento, isso não é mais pra mim. E eu pedi isso com fervor pra Deus. Pede o que você quer direcionado. Direciona. Deus, agora eu quero um portão. Eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me capacitar. E o Senhor vai me apresentar o melhor portão, o melhor preço que cabe no meu bolso agora, no momento. E eu sei que Ele vai, porque Ele faz isso. Ele é o seu Pai. Ele não vai te dar... Você tá pedindo pão? Ele não vai te dar uma pedra. Ele vai te dar pão. E ainda vai te dar o melhor pão e ainda vai te dar o melhor queijo, o melhor presunto, o melhor requeijão e o melhor suco para você beber. E vai estender uma mesa posta para você. Porque é isso que Ele faz. É isso que Ele faz. É só você pedir. E a gente precisa também aprender a orar, declarar e sempre agradecer pelo que a gente já tem. E a declarar o melhor na nossa vida. Porque Ele faz. E eu sei que Ele vai restituir tudo, tudo. O que os meus pais, a minha sogra, minhas irmãs e a minha cunhada fez pela nossa vida. E cada um que nos ajudou também. Eu sei que Ele vai restituir tudo na vida de cada um deles. Porque é assim que eu oro. Senhor, me abençoou através da vida dessas pessoas. E agora eu quero que o Senhor abençoe eles. Tudo que eles nos deram. Se foi um garfo, Jesus, dá tudo do melhor para ele na cozinha dessa pessoa. Foi um tapete, Jesus, restitui o dinheiro que essa pessoa gastou dobrado. Foi a casa, o fogão, a geladeira, tudo. Ele cuida da gente nos detalhes. Ele tem cuidado de mim nos detalhes. E é isso que eu venho sempre falar aqui com vocês. Deus cuida de mim nos detalhes, gente. É incrível como eu tô agradecendo. Senhor, muito obrigada pelo alimento. Mas na minha cabeça, nossa, eu queria tanto comer um pudim. Queria tanto comer um pudim, mas obrigada. Porque hoje eu tenho isso pra comer. Não que não falta nada, porque hoje, graças a Deus, não falta mais nada aqui na minha casa. Mas
Eu não sei fazer o pudim que eu tô falando agora, esse específico. E Deus sabe os nossos desejos do nosso coração. E Ele vai achar uma pessoa para fazer esse pudim para você. E Ele achou. Usou a minha sogra para fazer o pudim que eu queria. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, até isso Ele cuida de mim. Até nisso, o Senhor tem cuidado da minha vida. O Senhor cuida da minha vida, da vida do meu filho, do meu esposo, do meu futuro esposo. O Senhor tem cuidado de tudo nas nossas vidas, de tudo. Só basta a gente pedir, que Ele dá, Ele faz. Ele é poderoso para isso. Eu amo cuidar da minha casa, eu amo cuidar do meu lar, porque enquanto eu cuido do lar que Deus me deu, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família. É isso. Eu tô tentando enxergar beleza e romantizar. É isso, romantizar a minha vida, a minha rotina, o máximo que eu consigo. Porque assim a rotina fica leve. E quando a gente faz as coisas em silêncio, publicamente Deus nos honra, né? E só Deus sabe o quanto que eu orei e jejuei lá em Portugal para eu ter essa casa. Eu achei que eu teria uma casa alugada, mas mesmo assim seria minha. Mesmo assim eu tinha encontrado uma que caberia no meu bolso, que eu achava que caberia. E Deus fez o quê? O melhor. Ele serviu um banquete para mim quando eu cheguei. E eu vim com permissão de Deus. Eu pedi para Ele, para eu vir embora. Do mesmo jeito que eu pedi quando eu fui. Eu pedi para Ele para eu ir embora. A gente também tem que obedecer. Obedecer ao Senhor é uma das coisas mais importantes que a gente faz. A gente ora, a gente jejua e a gente obedece. O que Ele faz? Ele dá. Ele capacita. Ele abre porta. Ele abre. Pode ter certeza. Obedece ao Senhor. E seja fiel no pouco. Júlio, não consigo jejuar um dia inteiro. Eu também ainda não. Eu ainda não. Mas os poucos que eu consigo, eu tô jejuando. E eu sei que eu vou contar aqui grandes testemunhos aqui pra vocês ainda. Tô aprendendo e voltando a ter essa intimidade e jejuar mais. E a ter mais intimidade com Deus. A ser uma filha obediente. A ser uma filha que está se reestruturando de novo. Eu tô me construindo. Tô construindo a minha fé, a minha vida espiritual com Deus. E eu espero que você também comece a construir a sua vida com Deus. Comece a fazer renúncias. Porque Ele honra. A gente faz renúncia e Deus se mostra presente na nossa vida. Assim como Ele tá fazendo na minha vida todos os dias. Todos os dias. Me diz aqui como que você enxerga o seu lar hoje. Hoje eu enxergo o meu lar como uma bênção. Eu enxergo o meu lar com propósito. Ele tem um propósito, nós temos o nosso propósito aqui dentro dessa casa. Eu te agradeço desde já por você ter assistido e chegado até aqui o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, de curtir, né? É a mesma coisa. E de comentar aqui embaixo, tá bom? Beijo, fique com Deus e até mais.